Bom, meus amigos, vamos retornar agora do nosso breve intervalo com a materialização das pesquisas, que se torna minha colinha, que vira, na verdade, um roteiro para que eu possa seguir aqui e tentar não errar tanto, né? Este item aqui, esse subitem, os animais e o homem, é muito interessante. Ele é um pouquinho longo, um pouco maior que o anterior, mas aqui sempre tem aquele pensamento, né? Como algumas culturas admitem isso, que o homem volta a... Aí, dona Julinha, as propagandas aqui, dona Julinha. Aí a gente tenta tirar a propaganda, ela não volta e não vai e dá erro. Não é só a senhora que tem esses problemas na gravação, não. Agora acho que vai voltar aqui. Isso aí deveria ser proibido, propaganda aí em mantra, no meio de orações, mas enfim, agora voltou. Então, esse item aqui eu acho bem interessante, porque leva aquele pensamento que algumas culturas admitem, né, que o homem volta, o seu espírito volta, reencarna no animal. Eu tentei pesquisar alguma coisa sobre isso. Por que disso, né? Porque, imagine, filmes de vampiro. O que o vampiro suga? O sangue. O que é o sangue para nós? A nossa energia. Então, o que podemos entender que a brutalidade com que algumas pessoas, alguns seres acabaram praticando, né, pode-se dar essa conotação que voltaria a reencarnando num animal, perderia aquela condição humana. Bom, vamos tratar muito desse assunto daqui para frente, mas vamos lá, vamos dar início. Porque aí dentro dessa pesquisa aqui achei aqui algumas coisas que vão ser interessantes e podem ajudar-nos a formarmos a nossa opinião, né? Como eu digo, o estudo é livre, ecumênico, são para todos. Então, a opinião também de cada um de se formar. E aguardamos, após os comentários da Magneide no espaço, que possam trazer a opinião. Vamos lá? A pergunta 592 nos fala o seguinte: se compararmos os homens e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm a esse respeito uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? A materialização ficou mais ou menos assim. Não podemos esquecer que na Idade das Cavernas estávamos em um determinado estágio evolutivo e hoje melhoramos. Podemos ter melhorado um pouquinho, mas já progredimos, né? Nas cavernas, pelo menos, não ia ter celular. Aqui tem para podermos nos comunicar. Nós verdadeiramente herdamos algumas coisas do animal e a sua estrutura física, mas já alcançamos um aperfeiçoamento maior do que deles. Esse aperfeiçoamento vem da fala, vem da escrita, nas atividades dedicadas à palavra falada e outras inúmeras faculdades que somente o homem tem, tá? Mesmo falar, os papagaios falam, não, eles reproduzem. Eles escutam e reproduzem. Não é que ele cria frases, né? Então ele vai escutar, é como a gente fala, eu sou um papagaio de pirata aqui. Eu só leio aquilo que os espíritos já escreveram e pesquisa daqui e de lá, que algum irmão já psicografou, opa, já errando. E eu encaixo aqui. Então eu sou o famoso papagaio de pirata. Eu estou reproduzindo o conteúdo das pesquisas. Muitas coisas que já foram ditas, já foram escritas. Aí acha aqui, acha ali. Óbvio que tem um pouco da minha opinião, mas não é que, o papagaio ele fala, não, ele repete. Então, é que ele vai criar palavras, né? Ele não vai criar uma frase, não vai vir da mente dele. Voltando aqui, não podemos deixar de abordar, por tudo que nos foi dado de informação pela espiritualidade, que existe um conceito errado que diz que certos animais já foram homens e o espírito não regride, mesmo quando achamos que estamos estacionados. Algum mínimo se tem de aprendizado em todas as encarnações. Então não seria possível darmos um passo para trás. Essa pergunta surgiu nas pesquisas. Como pode voltar de onde veio em situações piores por causa de certas
faltas cometidas? A resposta foi a seguinte: se alguns homens descem abaixo do animal usando mal a sua razão, não quer dizer que esse homem regrediram. Eles têm livre-arbítrio. O animal não pensa como os homens, não tem raciocínio. Estão envolvidos no instinto, que são os guias para eles, né? Então, dentro do que estava pesquisando, um outro livro e tal, tinha esta pergunta e esta resposta. Ou seja, ele volta em uma condição muito abaixo do esperado. Mas isso não significa que ocorram modificações em sua estrutura de criação de ser humano. Entendo que muitas atitudes são piores que seres irracionais. Por isso sempre existiu essa ideia, que ele seria um animal. Sabemos, muitos irmãos, quando o mal prevalece em sua existência, por muitos anos, aqui falamos de seres com péssimas intenções, muito maldade pura, seus corpos espirituais ficam deformados. Olha, entendam, corpos espirituais, não este corpo, essa matéria que já é grosseira, não vai reencarnar o seu corpo espiritual num cão, numa cobra, em qualquer animal que o seja. Muitos perdendo por completo as características humanas, mas quando reencarnam, isso acontecerá como seres humanos, muitas vezes totalmente deformados, mas seres humanos. No livro Abismo, um livro considerado polêmico, pois ele retrata temas pouco debatidos, evidenciando seres que perderam a forma humana, degradados pela permanência no mal, afirmando que o espírito não retrógrada, não volta para trás. A própria palavra significa isso. Retroagir, retrógrada, não vai voltar, não vai dar um passo atrás. Vejam, esse corpo poderá vir deformado. O espírito é de um ser humano. A própria palavra significa isso. Indivíduo que se opõe ao progresso. Tá? Mas a sua forma perispiritual, sim, regride, por exemplo, a um ser com sérias limitações, deformações. O livro escrito por Ranieri, sob orientação de André Luiz, que é o Abismo, né? Dentro das pesquisas surgiu que existem 7 divisões em nosso planeta. Tá? Por isso que tem-se aquela ideia, pô, o ser foi tão mal, que vai voltar a uma situação tão inferior que ele vai ser um animal. Não, voltará com sérias deformações. E dentro dessas pesquisas, de novo, dona Julinha, a propaganda, agora eu não vou tirar, segue o jogo. Vamos baixar um pouquinho aqui. Dentro das pesquisas, como eu estava falando, surgiram 7 divisões em nosso planeta, que seriam as seguintes: onde os espíritos habitariam, vamos assim dizer. Abismo, somente habitada pelo mal, na sua pior definição de mal. Aqui os seres poderão estar totalmente deformados. Existem, no livro Abismo, fala que certas camadas ainda do abismo, a mais profunda, os seres mal conservam a face de humana, estão como se fossem cobras, se entrelaçando um dos outros, se alimentam de terra, não têm olhos, é uma coisa terrível. Mas são seres que vivenciaram o mal por décadas, tiveram a chance, praticaram novamente, mais chance, praticaram novamente, até que chegou uma hora que o espírito, tão deformado, ficou absurdamente fora de controle, e esses irmãos habitam esse espaço, essa camada chamada abismo. Após o abismo, teríamos as trevas. Então, aqui vai de baixo para cima, tá? Último estágio, abismo. Após o abismo, temos as trevas, habitada pelo mal, mas em uma condição mais branda, ou seja, totalmente mal, mas não tão mal que vão habitar o abismo, tá?
Aí tem a crosta terrestre, onde nós estamos, onde habitamos, com o bem e o mal ao mesmo tempo, tá? Aí interessante a definição, umbral, onde habitaremos. Lá vai habitar, esse conceito eu achei bem interessante, né? Quando falamos de umbral, umbral é o mal e tal, porque fizemos... Não, eu sempre tive essa concepção, todos nós vamos, a nossa passagem pelo umbral, depende qual for, será mais rápido ou não de acordo com o que nós fizermos aqui. E essa definição dentro dessas camadas é bem isso, umbral, onde habitaremos, mas como o joio e o trigo, separados. O bonzinho e o menos bonzinho vão estar separados, como no nosso lar, tá? Aí nós temos uma outra camada superior ao umbral, que seria arte, cultura e ciência, que seria a quinta camada. Aqui habitaria somente o trigo, seres mais evoluídos, mas ainda em evolução. Aí teríamos a sexta camada, amor fraterno e universal. Somente o trigo, mais evoluído que o anterior, e ainda em evolução. Aí nós vamos ter a sétima camada, que é chamada de diretriz do planeta. Podemos considerar o paraíso celestial, onde temos um morador ilustre, Jesus Cristo. Então, são 7 camadas: abismo, trevas, crosta terrestre, umbral, arte, cultura e ciência. O sexto, amor fraterno universal. E o sétimo, diretrizes do planeta. Alta cúpula, diretoria, o último andar do prédio. Sabe aquele no escritório? Você vai subindo, subindo, subindo. Lá em cima, presidência, onde as coisas são decididas. Então, é o sétimo, onde habita Jesus Cristo. Minha opinião pessoal. Existem muitos mistérios que ainda não estamos preparados para os serem revelados. E penso que essa própria divisão de camadas poderiam ter criado a ideia que podemos dar um passo para trás em se tratando de seres espirituais. Minha opinião é que o espírito não voltaria à forma animal, mas pode ocorrer o que aqui chamamos brandamente de privações. Que o reencarnariam para reajustar um passado que pode ter sido de milênios dedicados ao mal. Então, para a gente não usar alguma palavra, poderíamos usar deformações, deformados, que ainda é brando para as seguintes situações e para o que trouxe na pesquisa. Vamos chamar de privações, porque um irmão totalmente deformado, ele está privado de tudo. Tá? Seu espírito pode estar acompanhando tudo o que está acontecendo, ele identificar, mas o seu corpo não corresponderá àquele espírito que está, porque ele precisa ajustar o seu perispírito, tirar essa quantidade de mal, expurgar isso, e essas privações, para que ele não possa cometer novamente deslizes, ele vem com privações de todas as espécies. Mas é uma das ferramentas que Deus instituiu para que esses irmãos também possam voltar para a luz. Todos nascemos iguais, simples e ignorantes. Tivemos todas as chances. Alguns entenderam melhor a lição do que outros. Alguns preferiram ficar só na bagunça. Mas chega uma hora que não dá mais. Então, existe essa separação. E talvez essa forma de separação deu essa ideia, porque pelo abismo são seres totalmente deformados. Se alguém tiver curiosidade, procure sobre esse livro de Ranieri, é muito interessante. É um livro forte, revelações fortes, mas vale a pena. Mesmo o abismo tem várias camadas, e a última, só por Deus. Voltando aqui, não tenhas dúvidas, o homem é superior aos animais, mesmo descendo na sua conduta, atitudes ao ponto de serem comparados às feras. Isso não importa, pois temos que evoluir, temos que nos elevar, corrigindo nossa caminhada, banindo os erros e nos direcionando para a luz. Autor desconhecido. Mas um mentor nos afirma:
A natureza lhe deu tudo para o progresso espiritual e sempre acaba aproveitando alguma coisa para a sua libertação, sendo que os animais poderemos dar todas as oportunidades que eles. Perdão, me perdi aqui. Me perdoem, rebobina. Um mentor nos afirma: a natureza lhe deu tudo para o progresso espiritual e sempre acaba aproveitando alguma coisa para a sua libertação, sendo que os animais poderemos dar todas as oportunidades que eles não as podem aproveitar, devido a serem outras suas condições. Lê rápido, passa por ponto, vírgula, dá nisso. R fica tudo sem sentido. Voltando, sabíamos que mesmo com toda a sensibilidade, os animais não alcançam o raciocínio ainda para discernir o que deve ou não ser feito. Um autor desconhecido, novamente, se certos cientistas classificam os homens como animais, é porque seus atos, ou muitos deles, são bastante parecidos com os deste reino. E não tenham dúvida que acontece muita coisa nesse sentido. Uma mensagem de Miramês não poderia faltar. Em uma mensagem do livro dos Médiuns, o espírito Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, se refere à situação dos animais com muita propriedade. O cão que, pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o comensal do homem, será perceptível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal. Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não o faz progredir o cão. O que dentre deles se mostre mais bem educado sempre foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima da água. Aquelas casinhas, onde ela vai habitar. Seguindo as mesmas proporções, é uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais antes do dilúvio, como um ninho de pardais nos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema, entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha finalmente tece a sua teia sempre do mesmo modo. É no Livro dos Médiuns, capítulo 22, pergunta 236. Vejam que, mesmo o comentário de Miramês, ele foi buscar lá atrás, no passado de Paulo de Tarso, do espírito de Erasto, que era discípulo de Paulo de Tarso, que já haviam essa dúvida se voltariam à condição, se o espírito reencarnaria em um animal. Então, há muito tempo que se tem essa dúvida e se faz a mesma pergunta, né? Bom, agora a 593 ela nos fala o seguinte: pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? Vamos aqui. Aqui vale muito. Um animal selvagem sempre será um animal selvagem. Tantas são as histórias que mesmo cuidado, criado entre os membros humanos da família, em algumas situações acabaram atacando com quem conviviam. Existe aquela fábula do sapo e do escorpião, que é a seguinte, acredito que muitos conheçam, mas ela reflete muito isso aqui. É uma fábula sobre um escorpião que pede a um sapo que o leve através de um rio. O sapo tem medo de ser picado durante a viagem, mas o escorpião argumenta que se picar o sapo iria afundar e o escorpião iria se afogar também. O sapo concorda e começa a carregar o escorpião, mas no meio do caminho, o escorpião acaba por ferroar o sapo, condenando ambos à morte. Quando perguntado pelo sapo por que havia lhe picado, o escorpião responde que esta é a sua natureza e que nada poderia ser feito para mudar o destino.
Em certas oportunidades, nós perguntamos que o animal é irracional. Um exemplo: os animais matam por sobrevivência, matar a fome, a perpetuação da raça, como os leões, quando um macho ganha uma disputa, ele vai mandar na alcateia. Pesquisei aqui a alcateia mesmo, porque eu estava em dúvida qual que era o coletivo de leões, tá? E a alcateia é o coletivo não só de lobos, mas de qualquer grupo de animais, selvagens e ferozes, então se dá o nome de alcateia. Mas voltando aqui, o animal parece nos mostrar que existe alguma coisa neles além do instinto. Não temos essa impressão, né? Que o ser humano faz cada aberração por conta de qualquer coisa, né? E os animais, por instinto, preservação da raça, essas coisas, matam para se alimentar ou para ver quem é que manda. Porque também aquele que manda, ele é o mais forte, ele vai conduzir os outros. Então, é a sobrevivência da alcateia, do grupo. Se passarmos a observá-los, teremos essa certeza, que em alguns dos animais o instinto está cedendo lugar para rudimentos da razão, tracinhos. Não vemos animais quando seus donos humanos... Vamos melhorar isso aqui, seus donos não, né? Vamos dizer, seus responsáveis, por que não? Desencarnam, passam a ficar tristes, e alguns até mesmo ficam em seus túmulos. Outros não ficam nas portas dos hospitais, clínicas, esperando a saída do seu responsável. Vamos falar dono que é forte, vamos falar responsável. Isso indica que essa razão está crescendo proporcional à sua espécie. No entanto, tudo isso há um limite traçado pela natureza. Não vamos ver animais falando, por exemplo. Aí um mentor nos afirma: todos sabemos que o animal, por lei do progresso, deve atingir outro reino. Os milhões de anos nos comprovam que os homens já têm o seu reino, e por ter conquistado a razão, e hoje se move pelo raciocínio, na expansão da inteligência. O alemão atacando aqui, hein? O animal, demonstra fios de vontade em certos aspectos, por estar junto ao homem, e por assim dizer, uma transferência, ainda que mínima, de talentos que somente no ser humano estão mais desenvolvidos. Pense num trecho abaixo como uma dica. O mineral que dorme tem seu progresso, mas anda de passos lentos, que parecem se perder na esteira dos milênios. Seu diamante foi outrora carvão, ele passou por um processo que se chama progresso. Assim é com todas as coisas criadas. Os valores dos anjos estão guardados no seio dos minerais, que pela força de Deus busca as planuras da vida. A dica é: todos vamos evoluir, nem antes nem depois, na hora certa, quando estivermos prontos, preparados. Só dependerá de nós essa evolução. Nós reencarnamos, ou quando o espírito desce à carne, como alguns autores falam, é também para evoluir a matéria. A nossa inteligência, por tabela, aprende a amar ao próximo, abandonar o egoísmo e tantas outras fraquezas, e quando assim o fazemos, é uma evolução. Os animais domésticos são domesticados, pois deixaram o seu lado selvagem para serem domesticados, como o cão. Isso é uma evolução. Dizem que os animais recebem dos homens por transferências, valores que desconhecemos ou passamos a chamar de fiel. Mas que o futuro, a própria ciência, comprovará que não é apenas um ser, um amigo fiel. Tudo que foi criado por Deus tem uma história. Por que seria diferente com eles? Um trecho que nos dá a certeza que existem muitos segredos a serem revelados. Além do sono dos minerais, existe algo que escapa à própria razão, e que além das sensações dos vegetais, também há segredos
que escapam ao entendimento. Assim também poderemos nos referir aos animais e aos próprios homens. Negar essas verdades é negar o divino poder que nos fez e dirige a todos. Esse estudo de hoje nos explica um antigo provérbio: a natureza não dá saltos. Esse provérbio é antigo. Esse não dá saltos é justo e racional crer que ele age devagar. Esse age devagar tem de ser na sutileza da vida, ou seja, quase que imperceptível, para depois se mostrar belo, único. E é no reino animal que nasce a vontade, e através dessa vontade que tem ciclos o desenvolvimento da inteligência. Forças sutis que nos dão certeza que Deus sempre quer o melhor para a sua criação. Isso jamais teremos dúvida, né? Vamos finalizar essa noite de estudos com Miramês. Todo o desenvolvimento intelectual, se assim podemos dizer, dos animais, não pode ultrapassar certos limites, para não criar distúrbios na própria sociedade. Assim como os armamentos das forças armadas não podem ser entregues aos marginais. Os animais, com o uso da própria força física, já têm o seu limite. A limitação do homem é a razão, e em alguns deles já começa a surgir a intuição. Para eles, a educação aflora, para corrigir e dirigir esta força poderosa que vem de Deus e da evolução dos sentimentos humanos. Perdão pelo erro aqui no final. Meus amigos, é por isso, quando pesquisamos, existem muitas crenças, filosofias que admitem que o homem pode voltar a reencarnar em um animal. A partir do momento que já vestimos isso aqui, tá, esse corpo, por mais difícil que possa ser, a reencarnação, pelos atos que cometemos, não vamos reencarnar numa cobra, num rato, numa formiga, numa barata, o que o seja. Podemos reencarnar com graves limitações, com grandes limitações, mas não voltar a uma escala no reino, deixar de ser humano para voltar mineral, vegetal ou mesmo animal. Sabemos que alguns homens fazem coisas que nem os animais fazem, mas não somos nós que vamos corrigi-los. É a mão divina. Ele perdoa a todos, mas ele fala: amigão, você fez isso? Então, a única forma de você deixar de fazer é você sentir como isso dói. E acaba voltando. E alguns irmãos se perpetuam e insistem no mal. E aí acabam ficando aqui, como foi dito em outras camadas. Mas, enfim, o estudo continuará. Esse item, esse subitem, ele é um pouco longo, os animais e o homem, mas muito esclarecedor. Bom, meus amigos, como sempre, já me alonguei, mas fica um pouco aí da saudade também. Hoje teve bastante erro aqui na gravação, mas faz parte. Meus amigos, foi um grande prazer, uma felicidade gigantesca receber cada um de vocês em meu lar. Foi um prazer inenarrável poder adentrar novamente ao lar de cada um de vocês. Por enquanto, podemos nos abraçar e confraternizar de forma virtual. Espero que todos tenham uma excelente semana. Os próximos estudos serão da mesma forma. Nando, Gino, eu. Pode ser que a gente troque aí, uma semana mude, não seja perfeitamente sempre Nando, Gino e eu. Mas enfim, meus amigos, espero reencontrá-los. Se tudo correr bem, e temos a certeza que correrá, a minha próxima bate-papo com vocês será no dia 9 de novembro. Até lá, teremos os nossos outros companheiros divulgando belas obras para podermos todos aí melhorar os nossos conhecimentos. Então, um beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado pela paciência.